Muito bem, vamos aprender sobre as equações de Ewing-Walker, tá? Para entender como elas funcionam, bora fazer, primeiramente, nosso objetivo inicial é encontrar a função de autocorrelação para o modelo AR2, tá? Então, o modelo AR2 nós temos isso aqui, tá? Antes que vocês pensem, oh meu Deus, você já demorou tudo aquilo para o AR1, o que vai ser de nós com a AR2? A vida de vocês seria realmente difícil se fosse fazer da maneira que a gente estava fazendo. Aquela maneira que a gente fez, vale para todo sempre. Se você não lembrar disso aqui, mas você entende aquele princípio, você consegue sair da enrascada só fazendo aquilo. Mas o Willy Walker funciona e é muito bom. Então, eu recomendo, mais do que decorar a fórmula de Willy Walker, entender como é que faz para chegar nela, porque não é tão difícil. Se você souber como faz, você nunca vai precisar memorizar esse negócio. Mas, é claro, vale a pena deixar um formulário anotado. Então, como é que a gente faz para chegar nas equações de Willy Walker? Ou qual seria uma maneira de calcular a autocovariância e a autocorrelação de uma maneira mais fácil? Nosso objetivo aqui é calcular a autocorrelação, tá? A autocovariância, não. Já expliquei para vocês várias vezes, né, que a autocorrelação acaba sendo mais útil que a autocovariância, porque a autocorrelação ela está normalizada e ela permite que eu tenha uma noção exatamente do que significa cada valor. Já a autocovariância não me permite isso, ela não é normalizada. Mas vamos lá. O primeiro passo para resolver, para encontrar a autocorrelação aqui, é usar uma técnica muito bacana. Eu vou multiplicar dos dois lados dessa equação por z de t menos k. Simples assim. Porque a gente já sabe que a autocovariância ela é a esperança de z de t vezes z de t menos k, né? Dado que a esperança do modelo autorregressivo, qualquer que seja, dá zero. Podem calcular aqui a esperança desse aqui, que ele vai dar zero também. A esperança aliás, a esperança de qualquer modelo autorregressivo, se for estacionário, sempre dá zero. Tá? Então, beleza, multiplica por zt menos k dos dois lados. Aí, o que a gente faz? Bom, a gente multiplica. Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, então, a esperança dos dois lados. Eu vou calcular a esperança de z de t vezes z de t menos k. Isso vai me dar o gama k, né? Ou seja, a covariância. Então, a esperança de z de t vezes z de t menos k é esse produto aqui, ó. Que aqui eu já coloquei, deixa eu colocar o vermelhinho, que aqui eu já coloquei devidamente multiplicado para vocês não perderem tempo, olha. Φ1 vezes ZT menos 1, ZT menos K, mais Φ2, ZT menos 2 vezes ZT menos K, AT vezes ZT menos K. Ok, vamos abrir então essa esperança para chegar onde a gente quer chegar. Abrir a esperança, tá? Me lembrei de um programa tosco antigo. Ó, o Φ vai para fora, fica só o produto, mais o Φ2 vai para fora, tá? Fica no produto aqui. Bora analisar essas esperanças aqui. Aqui, ó, ZT menos 1 vezes ZT menos K, isso aqui também é uma autocorrelação. Isso aqui é autocorrelação para o K menos 1, tá? Enquanto que isso aqui também é uma outra correlação para o K menos 2. E isso aqui, bom, depende do valor de K. Ok, vamos guardar que eu tenho gama K aqui e vamos abrir um pouco mais, tá? Ó, esse cara aqui é o gama K menos 1, como eu falei para vocês. Lembra, é o intervalo entre os dois. Aqui eu tenho T menos 1 e aqui eu tenho T menos K. Então, como é que a gente tira o intervalo? Eu pego esses dois valores que estão subtraindo aqui e subtraio um pelo outro para ter um intervalo. Se aqui for 3, então aqui vai dar 2, né? É 3 menos 1. Então, assim a gente faz, olha, gama K menos 1. Φ2 vai ser K menos 2. Φ2, K menos 2. Agora, esse aqui, ó, vamos supor que eu vou fazer de K de 1 em diante, porque para o K igual a zero, isso aqui vai dar sigma ao quadrado. A gente já viu isso antes, mas eu quero calcular primeiro para K em diante, depois a gente vai calcular a variância. Então, para K 1 em diante, o Z de T menos 1, Z de T menos 2, ele sempre vai ser mais antigo que o A de T. Portanto, eles não dependem um do outro, são independentes. Então, o que é a esperança do produto vira o produto das esperanças, isso aqui dá zero. Então, eu tenho só Φ1 vezes gama K menos 1 e Φ2 vezes gama K menos 2.
Ótimo. Isso aqui, sozinho, já me dá muita coisa, tá? Mas vamos lá, vamos calcular mais que isso. Isso aqui, se eu quisesse fazer um sisteminha, já me dava. Mas não muito, porque eu tenho 3 variáveis, né? Não vou ter essas equações todas. Como é que a gente faz para resolver realmente? Eu divido a esquerda e a direita da equação por gama zero. Por que que eu fiz isso? Porque nós sabemos que a autocorrelação é gama k sobre gama zero. Portanto, gama k sobre gama zero dá autocorrelação em k. Gama k menos 1 sobre gama zero é autocorrelação em k menos 1. E gama k menos 2 sobre gama zero é autocorrelação em k menos 2. Então, ó, usando essa fórmula, chegamos na seguinte solução. E isso aqui são as equações de Euler-Walker para resolver a autocorrelação. Como que isso resolve? Simples, porque aqui no caso, a gente vai sempre partir da ideia de que nós temos φ1 e φ2, ou seja, ele é um modelo conhecido. O que eu quero calcular é a autocorrelação. Tá? Então, com essa fórmula, eu posso calcular basicamente qualquer. Como? Mais ou menos assim, ó. Se eu tenho aqui a fórmula, está aqui a fórmula aqui em cima, ó. Gama K igual a φ1, aliás, ρk menos 1, mais φ2k menos 2. Isso aqui são as equações de Euler-Walker para o R2. Então, quem é o meu ρ0? ρ0 é 1. E é aqui que está a solução dos meus problemas, o fato de que o ρ0 é igual a 1. Eu quero calcular o ρ1. Ó, então, é ρ para o k igual a 1. Onde tem k, eu vou colocar 1. Então, olha, φ1 é igual a ρ0 mais φ2 ρ menos 1, né? Porque aqui é 1, 1 menos 2 é menos 1. Lembra que a autocorrelação ela é simétrica. O K ele pode ser tanto positivo quanto negativo, mas o intervalo negativo é a mesma coisa que o intervalo positivo. Se a minha função, se a minha série ela é estacionária, a autocorrelação entre 1 e 3 é a mesma autocorrelação que se eu fizer entre 3 e 1, né? Então, ρ1 e ρ menos 1 são iguais, são a mesma coisa. Então, no lugar do ρ menos 1, eu vou ter ρ1, tá? ρ2 é igual a φ1, ρ1 mais φ2, ρ0. Simplesmente eu vou fazer. Se eu for simplesmente chegar fazer a sequência, eu vou ter todos os valores de ρ. Ainda assim, como é que isso resolve o meu problema? Aí que está a sacada. Se o ρ0 é igual a 1, então se eu pegar só essas duas equações aqui, eu faço um sisteminha. Eu tenho duas equações e duas variáveis. Bora ver aqui na... Se eu tenho o modelo R2, tá? Tá aqui, modelo R2. Que nós já sabemos que a gente pode colocar ele assim, né? Então, se as equações de Euler-Walker me dizem isso aqui, ó, ρk, φ1, ρk menos 1, mais φ2, ρk menos 2. Tá? Isso para k de 1 em diante, tá? Para k maior ou igual a 1. Então, vamos lá. A gente já sabe que o ρ0 é igual a 1. Então, vamos abrir aqui, olha. ρ1 é igual a φ1, ρ0, mais φ2, ρ1. A gente já sabe que ρ menos 1 é a mesma coisa que ρ1, né? E o ρ2 é igual a φ1, ρ1, mais φ2, ρ0. Bora parar aqui. O que que acontece? ρ0 é igual a 1. Então, aqui eu vou ter um sistema. Vamos fazer de conta que φ1 e φ2 são conhecidos. Eu já sei, eles não são variáveis, eles são constantes. Então, o que eu quero descobrir são os valores da autocorrelação. Então, eu vou ter aqui, ó, ρ1 igual a φ1 vezes 1 mais φ2 vezes ρ1. E aqui embaixo eu vou ter ρ2 igual a φ1 ρ1 mais φ2, já que ρ0, aqui eu tenho um sisteminha, tá?
A gente pode tirar, por exemplo, em função do ρ1, aqui em cima. Né? Aqui eu tenho só uma variável, aqui embaixo tenho duas. Então, aqui fica assim, ó. Vai ficar ρ1 menos φ2 ρ1 igual a φ1. Então, vai ficar aqui, ρ1 é igual a φ1 sobre 1 menos φ2. Ou seja, eu cheguei no ρ1. Lembra que φ1 e φ2 são constantes. Então, isso aqui deu um número. Imagina que isso deu um número. Não imagina isso como uma fórmula. φ1 e φ2 são números, tá? Então, isso aqui deu um número. Se isso aqui deu um número, eu pego esse ρ1 e substituo aqui. Olha como vai ficar. Ficar ρ2 igual a φ1 vezes φ1 sobre 1 menos φ2. Lembra, tá grande assim, mas isso aqui é um número. Eu vou ficar multiplicando isso por isso. Mas φ2. Tudo isso aqui é número. Ou seja, eu cheguei na resposta para o φ1 e cheguei na resposta para o φ2. Então, eu tenho φ1 e tenho φ2. Aí eu vou calcular o ρ3. Quer dizer, eu tenho ρ1 e tenho ρ2. Aí eu quero calcular o ρ3 agora. ρ3 é φ1 vezes ρ2 mais φ2 vezes ρ1. ρ1 eu tenho, ρ2 eu tenho também. São números. E aí eu calculo o ρ3. Eu quero calcular o ρ4. Se eu tenho um ρ4, então, ó, aqui vai ser φ1, ρ3 mais φ2 e a autocorrelação no leg 2. Olha, a autocorrelação no leg 2 eu tenho e a autocorrelação no leg 3 eu acabei de calcular. Então, assim, ó, eu posso calcular todas as autocorrelações rapidinho, fazendo um sisteminha simples ali. Isso vale para o R2 e, como a gente vai ver mais adiante, isso vale para qualquer modelo autorregressivo, como eu vou mostrar agora para vocês. Então, essa formulação de Yuli Walker, além de ser super simples de deduzir, basicamente a gente precisa só lembrar de multiplicar lá no início, né? Se eu for fazer uma volta aqui nos nossos passos, eu tenho que me lembrar só de multiplicar o z de t por z de t menos k, calculo tudinho, vou chegar no gama, e depois divido gama por gama zero, e aí eu vou ter o ρ. Aí pronto, posso calcular minha autocorrelação. Eu não preciso da autocovariância. Então, de um modo geral, eu vou ter para todo mundo. Se eu expandir essa mesma ideia para um modelo autorregressivo de ordem P, qualquer ordem, né? Ordem P, está aqui meu modelo. Então, meu modelo de Yuli Walker é esse aqui que está circulado. O ρ0 é sempre 1, que é justamente a minha maior arma. Então, eu vou ter que ρk é igual a φ1, ρk menos 1, mais φ2, ρk menos 2, φ3, ρk menos 3, e assim por diante, até φp, ρk menos p. Ou seja, é o mesmo padrão de modelo, facílimo de memorizar, para qualquer ordem de modelo AR. Aí assim eu posso calcular, olha, fazer as equações para todos os termos da minha autocorrelação. E aí sempre assim. Então, por exemplo, se eu tiver um modelo AR3, então eu vou ter que pegar os três primeiros aqui, o ρ1, ρ2 e ρ3, para poder... Se eu tenho três variáveis, eu tenho que ter três equações. Aí, então, eu pego as três primeiras e calculo os três, e depois, com esses três, eu posso calcular o ρ4, o ρ5. Se eu tenho um modelo AR5, eu vou ter que pegar as cinco primeiras equações, fazer o sistema, a mesma coisa. Então, de posse do Yuli Walker, eu posso calcular qualquer valor da minha autocorrelação. Beleza, tem isso aqui, mas está faltando uma coisa ainda. Lembra, nós sempre queremos a esperança, nós queremos a variância e nós queremos a autocorrelação. A autocorrelação nós já temos, a esperança eu não preciso de muita coisa para calcular, e também nós já sabemos que vai dar zero. Mas e a variância? Porque eu não calculei a autocovariância, então eu não tenho a variância. Então, existe uma maneira de calcular a variância tendo as autocorrelações. Então, olha aqui. Basicamente, a gente faz a mesma coisa, só que ao invés de multiplicar por zt menos k, eu multiplico por zt, todos os dois lados da expressão.
tá? E aí, a gente vai calcular a esperança dos dois lados. Simples, né? Peguei a esperança de ZT vezes ZT igual a φ1, esperança de ZT menos 1, enfim, a esperança da soma é a soma das esperanças, né? Passei as constantes para fora, ficou só no finalzinho essa esperança de AT ZT. Bom, a esperança de ZT vezes ZT é a esperança de ZT ao quadrado. Lembra que a variância é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Nós já sabemos que a esperança de z de t é igual a zero. E aqui eu tenho a esperança de z de t ao quadrado. Então, a variância de z de t é a mesma coisa que a esperança de z de t ao quadrado. Está aqui, ó, a esperança de z de t é igual a zero. E nós já vimos antes que quando AT e ZT estão no mesmo tempo, isso aqui vai dar sigma ao quadrado. Tá? Foi o que eu falei no vídeo anterior. Vai dar a própria variância do ruído branco, para o caso de modelos AR. Tá? Então, ó, isso aqui ó, vira minha variância, gama zero. Φ1 vezes a esperança de ZT menos 1 ZT. Quem é isso aqui? É a covariância no K igual a 1. Está aqui, ó. Esperança de ZT menos 2 vezes ZT. É a covariância 2. E assim por diante até aqui, ó. Quem é a esperança de ZT menos P vezes ZT? É a covariância no intervalo P. E quem é a esperança de AT ZT? É sigma ao quadrado. Pronto, está aqui a minha variância. Só que a minha variância depende das covariâncias. Eu não tenho as covariâncias, eu tenho só as correlações. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Primeiro, eu passo as covariâncias todas para este lado daqui. Tá? Então, eles vão passar para lá subtraindo. Depois, eu divido todo mundo por gama zero. Tá? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. A gente tem que lembrar que ρk, ou seja, minha autocorrelação em K, é o gama K dividido por gama zero. Então é só substituir, olha, gama zero por gama zero dá 1. Gama 1 por gama zero dá ρ1. Gama 2 por gama zero, ρ2 e assim por diante. Ficando, olha aqui, só o gama zero. Aí é só passar esse cara para cá multiplicando e esses aqui para cá dividindo. E está aqui a minha variância, tá? Gama zero é igual a sigma ao quadrado, que é a variância do ruído branco, que é uma coisa que a gente consegue estimar. A gente vai descobrir mais para frente que dá para estimar a esperança, a variância do ruído branco, dividido por 1 menos φ1 ρ1, ou seja, se eu tiver a correlação e eu tiver a variância do ruído branco, eu consigo calcular a variância da minha série. E com isso, eu tenho tudo aquilo que preciso para caracterizar o meu modelo AR, onde quer que ele esteja. Consigo calcular a esperança, que eu já sei que se for estacionário vai dar zero. Consigo calcular a variância, está aqui, mas eu tenho que primeiro calcular a autocorrelação. E pronto, temos uma caracterização probabilística e estatística completa do modelo autorregressivo.